9h29. A partir de agora, na Rádio Santamariense, você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. Um Pai Nosso. Não digas, Pai, se a cada dia não te comportas como um filho. Não digas, Nosso, se vives isolado em teu egoísmo. Não digas que estás no céu, se só pensas nas coisas terrenas. Não digas, santificado seja o teu nome, se não o honras. Não digas, venha a nós o teu reino, se o confundes com o êxito material. Não digas, faça-se a tua vontade, se não a aceita como é. Não digas, assim na terra como no céu, se duvidas da existência do inferno. Não digas o pão nosso de cada dia, se não te preocupas com quem tem fome. Não digas, perdoa as nossas ofensas, se guardas rancor de teus irmãos. Não digas, livra-nos do mal, se amas o pecado. Não digas amém, se não entendes e não dás crédito às palavras do Pai Nosso. Às vezes, refletir em tempo pode fazer a diferença entre a vida ou a morte eterna. Sempre a decisão é nossa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente chegando no recesso do seu lar com mais uma audição do programa A Voz do Calvário. A Voz do Calvário há mais de 34 anos afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A Voz do Calvário, comunicando seu irmão, seu amigo Valmir Justen, técnico de som mais uma vez, nosso amigo Flávio, e aqui nos auxiliando, atendendo os telefonemas dos nossos ouvintes, o Paulo Nunes, e aí você, que é a razão desta programação estar no ar. Estamos chegando no seu lar mais uma vez aqui pela Rádio Santamariense, AM 630 kHz, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Também através dos sites radiosantamariense.com e www.avozdocalvario.com.br. Também na live no Facebook Valmir Justen. Telefones liberados 32 23 50 50 e os celulares 991 53 8660 e 996 40 5561 para você ligar, participar, nos ajudar a fazer esta programação. Então, Paulo Nunes, tudo bem, Paulo? Tudo bem, irmão Valmir, graças a Deus, a paz do Senhor. Estamos iniciando esse culto abençoado, maravilhoso. E ontem, né, que diferença a temperatura, né? Ontem com solão, essa voz foi longe. Foi longe. E hoje está com chuva e frio. E ela continua indo longe. Amém. Porque ela é a voz do Espírito Santo, ela é a voz de Deus. É verdade. E ela tem nome. Que voz é essa, irmão Valmir? A voz do Calvário, a voz que vai longe, É, né? Verdade. Que programaço ontem à noite lá na Rádio A Voz do Calvário, né? Benção maravilha, de Deus, maravilha. Né? A presença de Deus estava forte lá. Das 18 às 19 horas foi a missionária Vilma, um programão. Depois, das 19 até as 21h30, a irmã Eliane Brum e o Getúlio e tu no início. E depois das 22 às 24 horas, com a uma desma ali da Assembleia de Deus de Camobi, programa musical evangélico A Voz do Calvário. Então foi uma bênção. Foi. E a gente passou um dia ocupado, porque a gente teve aqui o programa
aqui na Santa Maria, das 13h30 às 14h30 e depois lá, né? verdade. E hoje é a mesma coisa. Estamos aqui, depois à noite, o Evangelista Mendes, das 21 às 24 horas. Então, é a voz do Calvário, essa voz que vai longe, que rompe barreiras, que cruza fronteiras. Eu estava pensando, Paulo Nunes, no tamanho desse trabalho, no tamanho dessa voz. Eu estava olhando hoje um mapa da audiência da rádio lá e estava observando, tinha ouvintes hoje de manhã lá no Ceará, na Bahia, Minas Gerais, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e a gente no Acre. Então, só Deus para fazer isso aí. Não tem explicação Deus colocar nas mãos de um Valmir em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Olhar para essa pessoa tão insignificante que eu não tenho nada a oferecer e Deus, entre mais de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, Deus apontar o dedo, é tu. Vai, eu sou contigo. Mas Senhor, eu não tenho condições nenhuma na minha vida, eu não tenho nada a oferecer, não interessa, é tu. É verdade. Vai, se tu não for, eu ponho outro no teu lugar, eu te tiro de circulação, tu fica aí jogado, fica em cima de um leito, ou tu parte para a eternidade, porque essa voz vai continuar, eu vou levantar outro, mas hoje é tu o escolhido, né? Que coisa, né? Isso aí, Deus Valmir, sabe, né? Trabalhar, né? Me faz lembrar teu assunto, Valmir. Quando Esther, né? Ela foi introduzida dentro do palácio do rei Assuero, no lugar porque a Vasti, ela rejeitou, né, o convite do rei para uma festa. Então ela foi destituída e o povo de Deus tinha sido vítima de uma emboscada, de uma tentativa de emboscada. Armaram contra eles e queriam enforcar o tio. Já existia isso naquele tempo? Já existiam as traições e coisas, já, isso aí é antigo. E a Esther, então, vai ser colocada, introduzida, porque era uma moça muito linda, e ela vai ser colocada dentro do palácio. E lá, quando surge, então, que se descobre essa armadilha para matar o povo de Deus, o povo judeu, o tio da Esther, que está para lado de fora do palácio, ele era um homem simples, só entrava quem tinha convite especial, na realidade era isso. Ele vai dizer para Esther, intercede por nós e pelo teu povo. Ou tu pensas que tu tá aí dentro de Valde, foi um acaso que tu estás aí. E se tu não fizer, certamente se levantará outro. Ou seja, Deus prepara isso, Valmir. Sim. Como tu falaste. Tu aceitou esse desafio e está fazendo. E nós estamos aqui procurando ajudar. E os ouvintes são outros que compõem esse desafio. Eles aceitaram. Vai fechar 5 anos que esses ouvintes aceitaram essa proposta da Voz do Calvário, de ajudar. Mas se tu, como tu disse, se tu não aceitasse, se encolhesse, dizer, coitadinho, eu estou doente, Deus ia levantar outro. É verdade. Mas a missão é tua. A obra continua, E né? assim Esther entendeu também que quando ela foi colocada dentro do reino, do rei Assuero, foi por providência de Deus para livramento daquele povo. Que lindo, né? Lindo, Tremendo, lindo, né? É verdade. Uma mensagem linda, já de abertura aqui do programa. Verdade. Flávio, 2 belas mensagens musicais para o enlevo espiritual dos nossos ouvintes. Pode largar aí, Flávio, por favor. São 13 horas com 38 minutos. Isso mesmo. E manda acalmar. Quem é o homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel
passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado Aqui você ouve hinos de todas as épocas. Fique acessado e traga mais alguém.
do Calvário. A Voz do Calvário. Muito bem, são 13 horas e 45 minutos, Rádio Santamariense, programa A Voz do Calvário, a voz que vai longe chegando nesse lar. Paulo, já temos ouvintes aí? Pode ler por nós, por favor. A irmã Osteli. Osteli, lá de Valde Serra, muito obrigado pela audiência, irmão. Deus abençoe. O Daniel e a Priscila Costa. Daniel e a Priscila, lá em Piratuba, Santa Catarina, sempre nos acompanhando. Um abraço, Daniel e a Priscila. Aqui, Valmir, a Rosane Pires oferece um louvor para a Thaís, que está de aniversário. Um abraço, Thaís. Parabéns pelo teu aniversário. Deus abençoe. A Celina Barbieri. Celina, família Barbieri, obrigado pela audiência. E a Helena Rodrigues. Helena Rodrigues. Santa Margarida do Sul. Lá de Santa Margarida do Sul. Um abraço aos nossos ouvintes aí de Santa Margarida, também de Vila Nova do Sul, São Gabriel, da região aí. Muito obrigado pela audiência. São esses aí? Sim, no momento. Em seguida a gente vai ver mais aqui. Já conosco aqui a irmã Eliane Brum, que participa às terças-feiras. Ela tem o seu programa aqui na Rádio Santa Maria, segundas-feiras, das 7h30 às 9 horas da manhã. Ela e o pastor Clair e a pastora Ana Rosa, né? E também participa lá da Rádio Web A Voz do Calvário, às segundas-feiras, no programa Maranata com o presbítero Getúlio Oliveira. A Eliane, o Getúlio e o Paulo Nunes. E ontem eu estava ouvindo, estava uma benção o programa, e que Deus abençoe. E às terças-feiras a irmã Eliane participa aqui conosco. Amém. Tudo bem, Oi, Eliane? gente, boa tarde, beijos. Tudo bem, com a graça de Deus. A chuva tá molhada, já aviso. É isso. Tá molhada essa chuva? Muito molhada, muito A molhada. irmã Eliane agora estava anunciando dos programas que a irmã participa, e há pouco antes da irmã chegar eu estava conversando com o Paulo Nunes. A oportunidade que Deus nos deu, a porta que Deus nos abriu, nós temos que aproveitar, né? Uma coisa estranha, né? Eu toda como minha Deus faz, vida né? me dissessem qualquer coisa, menos que um dia eu iria para uma rádio, mas eu não queria nem chegar perto do microfone. E eu lembro de uma coisa que me marcou. Eu estava em casa e senti no meu coração de lhe ligar, convidar para participar do programa A Voz do Calvário. Daí a irmã Liana me perguntou assim, mas eu estava aqui ouvindo a ministração e estava pensando exatamente isso, você lembra? Porque tu já tinha falado antes, né, Valmir? Sim, tinha falado. Meia tocava no assunto, não isso. vinha. E no dia que ele ligou, eu estava ouvindo uma ministração e na hora eu disse, tá bom. Eu acho que é o tempo de Deus, né? Quando tempo Deus de Deus. diz, agora tu vai... as coisas E a senhora sabe, Hermeliane, que agora nesse momento, se juntar todas as igrejas de Santa Maria e da região, não alcançam o número de pessoas que nós estamos alcançando agora, nesse momento. Impressionante, né? Então, que é o computador. E o privilégio que Deus nos deu, a oportunidade de falar. E quando entrou o programa no ar, eu estava falando para o Paulo Nunes, quantas pessoas estão nesse momento esperando. Para elas é tudo na vida. Entrou a Voz do Calvário no ar. É um culto. É o culto delas. Elas estão esperando uma palavra, uma oração. Em privilégio, eu acho que é uma baita responsabilidade. Não. Quanto à responsabilidade, isso aí é indiscutível. Né? Indiscutível. Uma que não podemos fazer relaxadamente, essa obra. Não, tem que fazer com responsabilidade. Para não nos tornar os malditos, né? Isso, então. E a responsabilidade nossa não é com homens, é com Deus. Porque o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos prestar conta um dia. Né? Então, Valmir, aqui, falando nisso aí, ó. A irmã Eliane não tinha chegado e nós comentamos um trechinho rápido aqui do livro de Esther, né? Então, aqui no livro 2 de Esther, só para esclarecer bem, olha só. No Esther 2, 7 em diante, diz assim. Está falando de Mardoqueu, né? Este criara a Adasa, que é Esther, filha do seu tio. Então Mardoqueu, como tinha morrido o pai e a mãe de Esther, Mardoqueu criou essa moça, que nós falamos no início aqui, que ela foi introduzida por divina providência dentro do reino, né? Para que se tornasse rainha, para livrar o povo de Deus. Então já tinha uma providência. E assim nós comentávamos, só para vocês verem onde é que está registrado o fato. Então, era ela filha do tio de Mardoqueu. Então Mardoqueu toma a responsabilidade e cria essa menina. E ela também era cativa junto com ele quando voltaram. Estavam lá cativos, né? Para a irmã Eliane que chegou depois, nós estávamos falando dos propósitos de Deus, né? Isso. E daí você entrou, né? Aí o trabalhar de Deus. Trabalhar de Deus, Mariana. E aí nós entramos que Deus sempre prepara. Deus sempre prepara. É interessante que na situação da Esther, o rei
estava dando uma festa para os seus amigos, uma festa para o pessoal da corte. Isto. E aí ele manda chamar a sua esposa, a primeira, porque eles tinham um caminhão cheio de esposas. Ele manda chamar a primeira esposa, que era a rainha Vasti. E a rainha, eu acho que se sentiu ofendida, talvez não ter sido chamado antes, ou resolveu dar uma de gostosa. O que deu na cabeça da Vasti, a Bíblia não diz. E ela se nega a ir. E aí o rei se aconselha com a cúpula e com os príncipes do reino e os conselheiros, e eles dizem que ela deve ser punida, porque senão esse fato ficou conhecido. Ela mandou dizer, estava cheio de gente lá no palácio, e ela manda dizer, eu não vou. E naquela época, rei era rei. Não tinha essa história de eu não quero, eu não vou. Para se aproximar do rei, inclusive a própria Esther, quando Mardoqueu pede que ela vá falar com o rei, ela diz, você sabe que eu corro o risco de ser morta. Porque se uma pessoa se aproximasse do rei sem que o rei estendesse o cetro e autorizasse essa pessoa, e ela quisesse entrar na sala do trono, ela corria o risco de ser morta. Esther avisa, inclusive. E aí ela diz, bom, se for para morrer, eu morro, porque igual ia morrer todos os judeus pela aquele decreto que ele tinha dado, né? É. E aí, imagina se tinha que pedir autorização à esposa para chegar perto do rei, na sala do trono. Que tal uma mandar dizer que eu não vou? E aí os conselheiros disseram que se aquilo não fosse muito bem punido, muito bem resolvido e patati e patatá, as mulheres do reino começariam a não obedecer seus maridos. E naquela época já existia, mais tarde, na época que Paulo escreve aos Coríntios, é mais forte a coisa, mas já existia um matriarcado bem se formando. E aí o rei teve que tomar uma atitude. O que ele fez? Tirou ela do trono, destituiu ela de rainha, ela não era mais rainha, e aí eles tinham que achar uma substituta, tinham que achar alguém que... E depois é interessante que a Bíblia diz que a certas alturas o rei começou a sentir saudade da rainha Vasti. Claro, ele queria a esposa, a primeira de novo, ele não queria só as concubinas do lado dele, as outras esposas. E aí, quando ele começa a sentir saudade da rainha Vasti, os conselheiros, com medo que ele pegasse a Vasti de novo e aí desmoralizaria eles e o conselho que eles tinham dado, eles dizem, vamos achar uma jovem, pesquisar, procurar jovens que agradem o rei, renovar o plantel do rei, falando curto e grosso. E a Esther achou graça perante o rei. É interessante isso, que ela achou graça. Ela achou graça com os eunucos que cuidavam do harém e que cuidavam de que essas mulheres, porque elas tinham que ser muito bem preparadas para ir para frente do rei. Não era de qualquer jeito, era um ano e tanto se embelezando e aprendendo modos e uma série de coisas. E a Esther provavelmente nesse ano achou graça perante os eunucos, e quando o rei a viu, também se encantou com ela e tudo mais. E é interessante que esse livro da Esther, ele não menciona Deus, ele não fala em Jesus, não tem Messias, não tem a vinda de alguém, não tem profecia, não tem coisa nenhuma. É uma história prática, é uma história que a gente vê Deus por trás das linhas, das palavras. Verdade. Mas ele não é mencionado como é mencionado em todos os outros livros da Bíblia. Sim. E, no entanto, é interessante que a gente sabe que a Bíblia foi... Os livros que foram aqui incluídos e a escolha foi feita por homens, mas inspirados por Deus, tanto para escrever como para colocar. E Deus faz questão que esse livro esteja na Bíblia. É verdade. É interessante, né? A presença da ação de Deus tá visível, né? Sim. É verdade. É isso aí. Ele quis que o Esther aparecesse. Sim. E é interessante, né, que aqui funciona bem a lei da semeadura, né? Isso, justo. O nojento aquele, o Hamã, quis aprontar para o Mardoqueu, quem se deu mal foi ele, porque a mesma forca que ele queria que o Mardoqueu fosse, quem foi para a forca foi ele.
Tá vendo? O ódio, né? Ó, É. olha aí. O ódio não leva a nada. Tem mais ouvintes ódio, aqui, a Valmir. mágoa, rancor Quiser, não né? leva a nada. Se quiser entrar antes da Tem mais palavra, ouvintes vamos ler aí? aqui então. Uhum. Aqui nós temos a Maria Knopf, Maria Knopf no Boi Morto. a Carla Dornelles, Carla Dornelles, obrigado. o Vanderly Almeida, Vanderlei Almeida e a família, Deus abençoe. Dina Márcia Mendes, Dinamarca, muito obrigado. o Rick Santos, Rick Santos, É. obrigado. a Rosane Pires, Obrigado, Rosane. o Ricardo Alves, Ricardo Alves. a Vera Libraga, Vera Libraga, lá Viu? em quilômetro 23. o Vilmar Costa, Vilmar Costa. a Silvana Severo Bittencourt. Silvana Severo, obrigado. Diz o seguinte, Valmir. Hum. Manda um louvor abençoado pro meu pai, o Valdemar. Irmão Valdemar Bittencourt, lá no Rincão dos Bentos. é. Um abraço, irmão Valdemar. Deus abençoe. E de São Cepé, a irmã Cléria Borges. Clélia Borges, São Cepé. Um abraço aos ouvintes aí de São Cepé. Uma Ele- turma, né? Turma boa. Tem bastante, graças a Deus. Os que a gente sabe, né? Fora os que a gente não a sabe. Zeliane que não lida. Isso. E pela Rádio AM aqui, esse interiorzão todo Tem, ouvindo, tem, e no tem. centro aqui. É verdade. E pessoas que não se manifestam, mas a gente encontra muitos no centro. Olha, não perca o programa, né? É verdade. Às vezes não tem os créditos para ligar, às vezes é as dificuldades Eu mesmo. A pessoa ouvia não está. isso, conhecidos meus, eu tenho notícia tua porque eu escuto o programa. É. Eu nem imaginava que É esse verdade. tipo de essas pessoas estariam ouvindo. Mas É tá. verdade. É, super. Irmã Eliane, Provérbios. continuamos com os provérbios de São Salomão. muitos capítulos, seu Valmir. Muitos Essa palavra ela é boa, é gostosa. Claro que tem muita gente, pessoas que não conseguem ouvir essa palavra porque ela dá laço na gente mesmo, Aham, né? ela Eu pega, aqui, pega. quantas vezes já você falando aí, eu fico só de meu Remoendo, Deus, remoendo. Tem misericórdia, tem compaixão, mas é bom. Esse é sinal que não quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama. Exatamente. Né? Não, e não tem nenhum ser humano que a Bíblia mesmo diz, né? O que eu não quero, eu faço, o que eu quero, eu não faço. É. Não tem um ser humano que não caia, que não peque, que não ofenda a santidade de Deus. Então, tem versículos aqui que eu duvido que alguém leia Provérbios do primeiro capítulo ao último e não tome uma chapoletada no meio das ventas. Não, Importante, irmã Eliana, lembrar a pessoa que está nos ouvindo, quando a palavra tocar no teu coração, não te levanta contra a palavra. Não é a palavra do Valmir, nem do Paulo, nem da Eliane, é a palavra de Deus. E se Deus, como é que diz, se o chapéu serviu para ti é porque Deus te ama. Deus tem um amor por ti, Ele quer te corrigir, quer te ajudar, né? Quer te restaurar, te levantar. Como né? isso é complicado para nós, né, Valmir? É. Aceitarmos que Deus nos repreende, aceitarmos a correção de Deus e acharmos que isso está certo. A gente sempre quer dar uma desculpa dos nossos deslizes. Ser humano sempre é assim. Mas também na situação que eu estava, mas também com aquela pessoa, mas também, Deus, tu está vendo, eu tô aqui sofrendo por isso ou por aquilo, aquele elemento fez isso, fez... A gente sempre tenta se desculpar, até o dia que a gente se der conta. Tu pode te desculpar, te explicar com quem tu quiser, para Deus não dá. Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Antes da gente agir, Ele já está sabendo. Então, com Deus, com o ser humano também, mas com Deus a melhor coisa é jogar limpo de saída. Botar o rabinho no meio das pernas e dizer, Senhor, se render a Ele. Né? Eu realmente errei, realmente eu te peço perdão, como diz Davi, contra ti eu pequei. Porque quando a gente faz alguma maldade para alguém, a gente pensa que está fazendo para aquela pessoa. Estamos fazendo para nós, em primeiro lugar, e estamos ferindo a santidade de Deus. Então, nós temos que tomar na cabeça mesmo. Então tá bom. Então, nós estamos lendo, estudando, comentando o capítulo 14. E aqui no 9, foi onde a gente parou. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Isso aí a gente vê todo dia. Pessoas que estão no caminho errado, que estão fazendo as coisas erradas e ficam zombando, ficam achando que aquilo não é importante, ficam dizendo, tá tudo bem, ninguém vê, ninguém isso, ninguém aquilo. E o que é triste é que muitas vezes, além de zombar do pecado, nós os que fizemos essas coisas, nós não, porque aqui ele está falando que são os loucos. Eles muitas vezes estimulam, apoiam aqueles que estão indo por um caminho errado.
Eu não vou me incomodar chamando atenção, eu não vou corrigir ninguém, eu vou fazer o que eu quero e também ele faz o que quer. Cuidado, não zombe do pecado. E o pecado não tem uma cara feia à primeira vista. Ele se apresenta sempre muito legal, muito bonito, muito cheio de promessas. Mas, na verdade, o fim é muito triste. O 10 diz assim: o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Cada um de nós sabe as dores que sente, os problemas que tem, e muitas vezes nós não gostamos de dividir essas coisas com outras pessoas, essas amarguras. Às vezes porque nós sabemos que não vão poder resolver, outras vezes para não preocupar essas pessoas, mas a verdade é que isso realmente é algo pelo qual nós passamos. Cada um de nós conhece as suas tristezas, as suas mágoas. E quando ele diz aqui, da sua alegria não participará o estranho, é um sentido mais profundo, gente. É aquela alegria que você tem da presença de Deus na sua vida. É um sentimento lá dentro, a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. Essa alegria de conhecer, buscar conhecer a Deus, essa alegria que vem quando a gente está estudando a palavra, quando a gente ouve Deus falando conosco, através de uma pessoa, através da palavra, através de uma música, através de um pensamento que nos vem, essa sensação que a gente sente, essa alegria, é só nossa. Assim como a salvação é algo individual, eu não posso salvar ninguém, eu posso orar pelas pessoas, eu posso falar com as pessoas, eu posso mostrar as pessoas que estão indo para o caminho errado, eu posso fazer tudo isso. Mas a salvação é individual e cada um decide sobre a sua. Então, do mesmo jeito que é da minha alegria, ninguém participa, aquela alegria que vem de Deus no meu coração, ela realmente é só minha. É diferente daquela alegria de você estar num bar, numa roda de amigos, ou mesmo em casa, rindo, brincando. Isso aí é uma alegria coletiva. Mas a alegria que fala aqui é aquela alegria de saber que pertencemos ao Senhor, que Jesus nos salvou e que pela sua graça um dia nós estaremos junto com Ele na eternidade. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Jesus fala que aquele que constrói a sua casa sobre areia, sem alicerce, sem isso, o primeiro vento vai embora. Assim é a casa do perverso. Mesmo que ele tenha construído com pedras, fortalezas e tudo mais que ele quiser, a sua casa ruirá. Este no sentido físico, material. E da mesma maneira, aquela pessoa que na sua casa não existe o amor de Deus, na sua casa não existe a paz que só Cristo pode nos dar, essa casa um dia será destruída. Esse lar um dia será destruído. Porque ao lar onde não tem paz, aonde não tem amor, um dia cada um vai para um lado. Quantos casos que nós conhecemos de famílias que se dispersaram e hoje você perguntar para um dos irmãos, por exemplo, onde é que anda o fulano? Bah, nem sei, faz tantos anos que eu não vejo. E teus sobrinhos, bah, nem cheguei a conhecer. Filhos que se afastam por mágoas ou por situações, se afastam do pai, da mãe, ou pai e mãe que vão embora e esquecem os filhos. Tudo isso são casas que foram destruídas. Incrível, irmã. Esse assunto que a irmã está falando é tão profundo e é por Deus. Exatamente, o pastor Ibaré falou isso aí ontem, da construção mal construída na areia e o que constrói na rocha, né? E agora a irmã toca no assunto, vê uma coisa direcionada por Deus para alguém que está, sim, alguém que está precisando ouvir. É verdade, né? É que às vezes a gente se prende. Eu costumo dizer que a gente lê a Bíblia primeiro literalmente e depois vamos alegoricamente. O que quer dizer aquilo mais acima, um pouquinho além do que a letra está dizendo. Quando Jesus fala da casa construída na areia, casa construída na rocha, ele está se referindo também a isso. Está se referindo ao lado prático. Vai construir uma casa mal construída, a gente volta e meia, há ao menos um tempo atrás não ouvia falar, não lia nos jornais e via na televisão
aqueles prédios no Rio que andaram caindo, Isso. que desmoronaram, É um do verdade. lado, o outro, sei o quê. Foi provado que a construção foi mal feita. Estrutural, né? Exatamente. Então, a estrutura não está bem feita, a casa não está bem firmada, o prédio, o edifício, fisicamente, materialmente, cai, desmancha a parede e tudo mais. Mas isso, Jesus falou também, como sempre, né, no sentido espiritual. Casa que não é firmada na rocha, que se chama Jesus. O lar que não é constituído baseado nos ensinamentos que Deus deu para nós, baseados no amor que Jesus disse que a gente deve, em primeiro lugar, amar, amar e amar, essa casa vai ser destruída. Em compensação, a tenda dos retos florescerá. A gente vê vários lugares da palavra. Que seus contraste, filhos, né, irmã? Que contraste, olha só. Seus filhos serão como oliveiras, suas filhas serão... Quer dizer, ninguém é pai de uma oliveira, né, gente? Aqui o sentido é alegórico mesmo. Uma família reunida, uma família onde existe amor, não quer dizer que não tenha briga. Irmão que não briga não é normal. A gente briga com os irmãos, a gente discute. Quando criança, então, nossa, pegou o brinquedo, já está brigando e não sei o quê, e aí um tropeça e a culpa foi do outro. Essas coisas são normais. Essas brigas são normais. Assim como quando jovens, muitas vezes, a nossa casa é a nossa escola. É ali que a gente aprende a discutir, a ouvir a opinião dos outros, a pôr o rabo no meio das pernas e admitir que o outro tem razão. Enfim, é uma construção que é feita baseada no amor. Se for baseada no amor, pai e mãe que orientam, que mostram, que instruem no caminho que a criança deve seguir, isso é a tenda dos retos. E essa tenda florescerá. Você não verá pai e mãe que criou os filhos nesse ambiente de amor, de correção, de disciplina. Você não vai ver eles abandonados na velhice. Podem até precisar ir para uma casa de cuidados. Muitas vezes, um pai ou uma mãe está com uma esclerose muito violenta, ou Alzheimer, ou alguma coisa que os filhos realmente, ou filho ou a filha, não sei, não tem condição de dar toda a atenção que aquela pessoa precisa. Colocam numa casa. Eu sei de mães que foram ótimas mães, que são muito amadas, e que as filhas colocaram a mãe numa casa, porque ela está com Alzheimer, mas uma vai de manhã, a outra vai de tarde, elas estão todos os dias. A mãe não conhece, não sabe mais quem elas são, mas elas vão lá, elas cuidam. É elas diferente ficam de abandono, né? de abandono, exatamente. Totalmente. Então, E tem pais que querem ir também, se sente bem lá, né? eu fico dizendo para meus filhos, eu vou para um lugar assim, quero meu quarto sozinho, independente, tudo bem, não quero morar com filhos, não sei se vou querer morar, ter alguém me cuidando, e vai chegar uma hora que, para a tranquilidade dos meus filhos, eles não vão querer saber que eu estou sozinha numa casa, que se eu passar mal e cair, no outro dia, quando começar a não responder WhatsApp, aí começar a não responder ligação, não sei o que, é que as pessoas vão perceber. Isso então, enquanto a gente tem poder de decisão, que a gente pode se locomover, porque chegam, às vezes, pontos na vida que nos levam a qualquer lugar onde tu não te domina mais, pronto, né? sim, mas se tu tem ainda a lucidez, Sim, enquanto tem a tu lucidez. pode. E também vou dizer uma coisa para vocês, eu sei de muita mãe ou de muito pai que vai, porque a gente fala muito dos filhos, né? Uhum. Mas eu sei de muito pai, de muita mãe que vai morar na casa de um filho. O filho pega o pai ou pega a mãe para cuidar. E esse pai e essa mãe lúcidos. Não estou falando de alguém que não tenha lucidez. Isso é outro departamento. Mas lúcidos não se ajudam em nada. Se tiver que sentar na cama, ela consegue sentar sozinha, mas faz questão que alguém venha e sente. Quer dizer, tem pessoas de idade que sugam quem está cuidando de uma tal maneira que chega uma hora que o idoso está lá precisando de cuidado, o menos idoso, que é o que está cuidando, está precisando de mais cuidado ainda, porque já não tem mais força para levantar outra pessoa,
já não dorme mais, já não isso, já não aquilo. Nós temos um esgotamento físico. Eu tenho um exemplo, a minha mãe fez muito isso. E chegou um ponto que eu disse, mãe, não faz mais isso. A senhora vai terminar fazendo eu ficar doente, quem é que vai lhe cuidar? Eu fiquei cuidando sozinho dela, tive que vender a menoxeria e tudo para cuidar da minha mãe. E aconteceu 2 fatos. Na casa de saúde, um dia eu cheguei lá, e ela, quando me viu, começou a gritar, ficou mal, tava morrendo. Daí depois a outra disse, mas ela estava plantando, a recém estava criando, conversando e dando risada. Ela me enxergou e ficou mal. Daí um dia eu fui lá, ela estava mal, estava morrendo. Daí eu saí e me escondi atrás da porta. Ela começou a conversar do tempo antigo, da criação, plantação e da risada. Mas quando me enxergava, ficava mal. E infelizmente existe isso Existe, também. a coisa da idade. E nós, de repente, vamos ficar assim também, né? A idade chega, não sei. Que Deus nos guarde, né? Que Deus nos guarde. Mas, infelizmente, existe... Ficam dengosos, né? Quer chamar atenção. Pacientes né? que esgotam quem está cuidando. Então, agora, tudo isso é resultado também de um tipo de vida que teve, sei lá. Mas, de qualquer maneira... Assim como a casa do perverso é destruída, a tenda dos retos ela vai florescer. E será um lugar, e é um lugar, onde as pessoas sentem prazer. E todos nós já passamos por situações de chegar num lugar, numa casa, não estou falando de lugar público, uma casa e numa família, que a gente entra e não se sente bem, parece que aquele clima é pesado, a gente tem medo de estender a mão, pegar um copo d'água, porque de repente vai quebrar o copo e o mundo vai vir abaixo. Tem lugares que a gente se sente muito pouco à vontade. Em compensação, tem lugares que é claro que a gente não vai entrar fazendo bagunça nem nada, mas que tu te sente bem, eu não sei. Isso, gente, é algo que eu não sei explicar, mas que é algo que é a presença de Deus, é o ambiente, é a tenda. Eu tenho um pensamento que onde Deus está, tudo é limpo, tudo é agradável, tudo é claro, tudo é alegre, tudo é feliz. Né? Eu penso assim, você entra numa casa, você vê tudo limpinho, tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho, parece que a presença de Deus está ali. Né? A apóstola Raquel tinha pavor quando ela ia na casa de um crente evangélico, praticante, e chegava lá e ela encontrava sujeiras, coisas sujas. Ela dizia que sujeira é a presença de demônio. Eu concordo. Tanto que uma vez logo que ela chegou, ela disse, não, nós vamos fazer uma faxina nesse templo. Eu gosto, né? E aí as mulheres se reuniram e nós lavamos o templo inteiro. E era grande na época. Lavamos de mangueira. Mas foi uma lavagem, assim, tipo... Não deixa nada. E a apóstola Raquel falava nisso sempre. O reino de Deus é o mais organizado e mais Eu estive numa igreja uma vez. Né? Eu estive em 2 igrejas, vou citar 2, não vou citar o nome. Você olhava assim, era pó para tudo que é lado, telha de aranha, a parede descascando e tudo, e os camaradas dizendo que Deus está aqui, a sua presença. Eu pensei, será, meu Deus? Em compensação, outra vez fui numa outra igreja simplesinha. Meu Deus, você entrava na porta, parece que você sentia um perfume, aquela limpeza, aquele ar agradável. Tu já sente a presença de Deus na limpeza, no ambiente agradável, né? Quando a gente estuda, estuda, presta atenção e vai lendo com calma a Bíblia, a gente vê que Deus é um Deus muito cuidadoso, muito organizado, administra as coisas muito bem. É só ler como é que ele queria que fosse feito o tabernáculo. Como é que eram os detalhes da mesa, os detalhes de tudo, a arca, os querubins sobre a arca, o próprio templo de Salomão, que foi a orientação de Deus para fazer aquele templo, a perfeição das coisas, a gente fica lendo e fica imaginando. Eu às vezes fico dizendo, meu Deus, mas eram quantas romãs penduraram lá em cima, que os tais os capitéis e não sei o que, não sei o que. Muitas vezes a gente passa por esses textos da Bíblia e corre os olhos e não lê. Mas se a gente for ler com calma, nós vamos ver, gente, quanto detalhe. A borda, a orla lá, a barra dos sacerdotes tinha que ter isso, aquilo outro. Medidas, tudo certinho. Era uma perfeição total, nem tudo. Aquilo era um sinal de santidade. Sim. E não sei mais o que, não sei. Eu digo, gente de Deus, o cuidado, o planejamento. Não é à toa que a Bíblia diz que maldito que fizer a obra do Senhor desleixadamente. Porque com todo o exemplo que Ele nos dá, como é que deve ser feito?
as coisas que são ligadas a Ele. E mesmo as coisas de nossa vida a gente não obedece? Sinto muito. É verdade. 12. A caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Cansamos de querer seguir pela nossa cabeça e achar que o que nós estamos fazendo está certo, e por aqui é muito bom, e narari, darará, e no fim não é. São caminhos de morte, hein? Exatamente. Barbaridade. Não, o que eu digo, Provérbios é uma chapoletada atrás da outra. Você pensa que está indo no caminho certo e na verdade, no fim, é um caminho de morte. Um exemplo prático disso, você está indo numa estrada e tem lá que está interrompida, tem uma barreira, aí você diz, a vida inteira eu vim por aqui, isso é moda, inventário, e segue no seu carro com velocidade. Só que a barreira está ali porque a ponte havia caído e está um baita de um vão. Só que quando você se dá conta, você já está dentro do rio porque não se deu conta que a ponte está quebrada. Isso é o exemplo, digamos, literal. E no reino espiritual, quando escolhemos caminhos errados, caminhos que não estão de acordo com os ensinos de Deus, com o que a palavra dele diz, com o que ele nos mostra, nós buscamos o quê? A morte. E não é a morte física, é a morte eterna, que é a pior. E achamos que estávamos indo muito bem, porque eu não sabia, eu não entendi, eu achei que isso não ia ter problema, não ser cuidado, meus amigos. Como falou ali antes um pouco disso, o pecado é bem bonitinho. O diabo não vai aparecer para você como aquele bicho horroroso que você vai fugir léguas. Ele vai aparecer muito bem vestido, muito arrumado e muito, entre aspas, prazeroso. O que ele vai cobrar depois pelos prazeres errados que você viveu, presenciou, curtiu, gostou, aí você vai, a consequência vem e à tarde. Não comparando, é um buffet muito bem montado. Muito. Te serve, come à vontade, tem sobremesa, tem cafezinho, tem tudo. Depois paga a conta. Pode comer à vontade, mas vai pagar a conta, né? E a conta, quando se refere às coisas do diabo, a conta é cara, né? Caríssimo. A conta é muito cara. Assim como para nós não custou nada, mas para Jesus custou a vida, a nossa salvação, a conta que nós vamos pagar um dia vai custar a nossa vida. Um exemplo clássico, né, Mariana e Valmir, foi o que Davi cometeu, né? Ele errou, né? Gravemente, adulterou e mandou matar um soldado seu, mas ele pagou um preço alto, né? E por essa desobediência. Sempre, né? Agora, o que é legal no caso dele, né? Que ele admitiu publicamente e ficou escrito a admissão do pecado. Isso que é importante, dele. A Bíblia... Ele não foi escondidinho lá e disse, Natan, olha, eu errei, vamos abafar a coisa por aqui. Ele publicou, colocou no pergaminho, ou colocou no... Eu vi um irmão falando, foi justamente, você até falou no programa dele, Davi não teria condições de ser membro de nossas igrejas hoje, porque ele era adúltero, assassino e mentiroso. Mas era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Se arrependeu, né? Porque ele caiu, ele cometeu, mas ele reconheceu. Ele reconhecia o seu pecado. Né? Então, uma coisa é você pecar, outra coisa é você pecar e reconhecer que pecou. Tem aquele que acha que pecou, mas abandonar, ele pecou, mas acha que, como a irmã Eliane falou, eu sempre fiz isso, toda a vida eu fiz. Eu sempre fui por aqui. E que Jesus disse para aquela mulher, né? Vai e não peques mais. Pronto. E se pecou, você que está me ouvindo, caiu em pecado, reconheça o seu pecado e reconheça que Deus pode te perdoar. Volte-se para Ele, né? Verdade. Agora, que pretensão, né? A nós, ou esses que falaram, Davi não ia poder pertencer a nenhuma igreja por isso, por aquilo. E nós não aceitaria. Pior que normalmente nós aceitaríamos. Mas os que não aceitam, provavelmente é porque eles têm o rabo mais preso. Mas pode ver que camarada que é marido estupidamente ciumento ou mulher estupidamente ciumenta. Vai dia, vem dia, você acaba descobrindo que ele ou ela, que não é a flor que se cheire, e aí fica desconfiando do outro, desconfiando do outro, desconfiando. É aquela história, o bom julgador não se julga. Tudo que a pessoa fica desconfiando, julgando, tá ali. Quando alguém é aquele tipo que sempre acha que vão mexer na sua carteira ou que mexeram na sua carteira,
ele só não mexe, ele ou ela, na carteira dos outros com medo de ser descoberto, mas se tiver certeza Mas que não tem vai, vontade. vai lá e mexe. Tem Exatamente. razão, tem razão. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não acusar. E esses religiosos que gostam de apontar o dedinho para a irmã que está assim, para o irmão que está assado, ou porque falou isso, falou aquilo, vai ver a vida deles. Vai ver os pensamentos deles, vai ver eles enfiados num quarto onde ninguém está vendo. O que fazem, ou quando tem certeza que não vão ser descobertos. Sim. Normalmente a pessoa muito cheia de Fica apontando freak, muito. é ela que tem problema. É verdade. Até no riso tem dor o coração e o fim da alegria é tristeza. É um ditado, é uma expressão pesada essa, né? Até no riso tem dor. Até no riso tem dor no coração. Quantas vezes você vê riso falso? Não é esse o sentido aqui. Tem dor o coração, muitas vezes tu tá passando por uma dificuldade muito grande, tu tá com o coração apertado, tá sofrendo, tá passando por dificuldades, mas tu sorri, tu mostra alegria, só que mesmo que tu estejas ali rindo e mostrando simpatia e não sendo aquela cara amarrada, o teu coração tá apertado e tem dor. Então, muitas vezes, no riso, às vezes você vê pessoas conversando e aí você diz, a vida dessa pessoa deve ser maravilhosa. Aí, daqui a pouco, você fica sabendo o marido ou a esposa está muito mal, um filho se desviou, houve um problema daqui, ou ela mesmo tem um problema sério, ela deve estar doida de dor nas juntas, porque ela tem uma artrose, uma osteoporose, uma sei lá o que, uma dessas doenças degenerativas aí. Quantas vezes a gente não sabe? A gente vê a pessoa rindo e não vê a tristeza que tem por trás no coração. O fim da alegria, tristeza, é aquele ditado, né? Não há bem que dure para sempre. Um dia nós vamos ter. E aí tu pode ver o outro lado, por exemplo. Se tu pensar que esta alegria é uma alegria falsa, é uma alegria causada por bens passageiros, por prazeres momentâneos, essa alegria realmente, ela acaba se tornando numa tristeza muito grande, porque você vai ter as consequências daquelas alegrias falsas e superficiais. Por exemplo, alguém que é casado e adultera, ele tem aquela alegria momentânea na hora do adultério, mas a tristeza que vem depois. Então, a gente pode dividir esse versículo e pensar neles com calma. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Lei da semeadura. O cara não foi bom, não tem um coração puro, tem um coração infiel, ele vai, e isso lembra um pouquinho aquele trecho de Romanos que diz que Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Ou seja, o cara quer ir para o mau caminho, então o mau caminho dele vai ser cada vez mais mau caminho. O castigo do pecado é mais pecado ainda. Escolheu o caminho errado, está andando pelo caminho errado, parece que as coisas erradas vão aparecendo, as coisas que não são boas vão surgindo de bandeja na sua frente. O cara já tem uma certa inclinação para não ser honesto, por exemplo. E aí ele pega alguma coisa de alguém. Dali uns dias aparece uma chance dele pegar muito mais. E vai indo e vai. Por que nós não conseguimos, nós os mais normais, não conseguimos entender a ganância desses caras que já são ricos, que já roubaram bastante e querem continuar roubando mais? As autoridades no nosso país, infelizmente, os que governam, os que têm o poder na mão, os que têm chance de pôr a mão no dinheiro, a gente fica pensando, vem cá, foi descoberto, aparece, é publicado e a gente fica sabendo. Em 2001, esse camarada já subornou não sei o que e já recebeu 10 milhões. Agora, 2004, lá eles descobriram que o camarada não sei o que, recebeu 20 milhões. E não sei o que, daí a gente diz, mas meu Deus do céu, ele nunca se satisfez, nunca disse, bom, chega, eu vou parar de roubar. Por que ele nunca disse isso?
porque ele quer mais e mais e mais. E ele é infiel de coração. E aí, dos seus próprios caminhos errados, ele vai se enchendo cada vez mais. Erra mais, erra mais, erra mais. E vai investigar a sua vida. Lá no início, quando ele era pobre, ele logrou o padeiro, logrou o armazém, logrou o açougueiro, o leiteiro. Já tinha... Sim, coisinhas mínimas, 10 reais, 5 reais. Então, agora aumentou. Pode roubar mais. Rouba mais. E não se farta nunca. Não. Ele vai se fartar de roubar. Ou seja, ele quer se encher mais e mais de roubo. Ele nunca está satisfeito. Eu vi uma reportagem que tem uns prêmios de loterias nas caixas que o pessoal não retira. Não. Joga e põe fora papel. E tinha vários prêmios e um funcionário da caixa que sabia daquilo ali foi lá e manipulou e tirou 200 milhões. Misericórdia, Dali senhor. um tempo mais ele tirou mais 200. E na terceira vez que ele foi tirar, pegaram. Bem feito. A raposa tanto vai o ninho que um pegaram. dia perde o focinho. Deu uma reportagem na televisão sobre isso. De milhões. Ele disse, você tirou 200 milhões e vai ficar quieto? Não, foi lá tirar mais. É aquilo que você Está diz. se fartando dos caminhos errados. Está tendo em abundância os caminhos errados. Tem uma palavra que você falou já 2 vezes, me chamou a atenção, de Romanos, que aí Deus solta os freios. Vai, exatamente. aprofunda. Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Está lá em Romanos, capítulo 1. Né? Deus tirou o pé do freio e deixou. Vai, querido, tu quer te afundar? Então te afunda e te afunda cada vez mais. O simples dá crédito a toda palavra, o prudente atenta para os seus passos. Atenção, gente. O simples e o prudente. Isso aqui, um é o sentido oposto do outro. O simples aqui não é aquele camarada que é simples, que é tranquilo, que não faz questão de grandes coisas, não. O simples aqui é o simples de entendimento, é o curto de entendimento. E também não é o deficiente mental que não tem entendimento. É aquele camarada que acredita em tudo, que não para pensar no que estão lhe falando, no que ele está ouvindo. É aquele que recebe uma mensagem no Face ou no Instagram ou nessas outras coisas aí e não pensa um minuto se aquilo tem... Já vai compartilhando. Já vai compartilhando. Às vezes é falando mal de alguém e aí a coisa é pior ainda. E é vírus. Às vezes é exatamente notícias e aí coisas bobas. Aí o que se vê? Você pega o jornal e fica lendo e vê que a polícia descobriu um golpe do bilhete, o golpe do carro, o golpe da internet. O último que circulou, que eu saiba ao menos nos jornais, foi o tal do camarada que se apresentava para essas mulheres burras que infelizmente estão soltas por aí, que ficam o dia inteiro numa internet, entrando em sites de conhecimento, ou disso ou daquilo, e aí o camarada se apresentava como funcionário da ONU, um capitão que era norueguês e que estava a serviço da ONU, e aí ficava um ano enrolando aquela mulher, e depois vinha com uma desculpa qualquer, porque estava vindo, mas precisava, se acidentou, e agora ele ficou sem dinheiro para vir, porque o dinheiro dele está aplicado, porque antes ele já tinha dito que tinha fortunas para ela. E a criatura cai, e aí a gente vê senhoras, mulheres de 40, 50, 60, deve acontecer com homem também, arranjando dinheiro emprestado em banco ou em agiota para mandar para neguinho do outro lado do mundo. Caiu no golpe. Por quê? Porque o simples... Gente, um livro escrito muito antes de Cristo, e já nos diz isso. O simples dá crédito a toda palavra. O prudente atenta para os seus passos. O prudente, e o outro diz a mesma coisa. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Insensato se encoleriza e dá-se por seguro. Você não consegue convencer. E eu sei porque eu praticamente quase convivi com um fato desses. Tentaram dizer para essa senhora 300 vezes: Tia Antena, isso não é verdade, não é bem assim, isso é golpe. Não, ela foi atrás do dinheiro para mandar para a criatura e desesperada para conseguir o dinheiro. Vamos parar de ser tontos, vamos prestar atenção, vamos nos ligar. É por causa de sermos simples no sentido do raciocínio, do pensamento, que tem igrejas aí tirando dinheiro, tirando o leite dos filhos, porque o camarada cai no papo do pregador.
cuidado. Vamos ser prudentes. 2h30. Vamos orar. Daqui a pouco o Flávio vem aqui. Estava esperando. Não, o Flávio tem paciência, olha. Paciência, o né? Flávio é benção, o Flávio é benção. Então tá bom. Então vamos orar? Pai, te agradecemos por este Aleluia, programa. Senhor. E te pedimos, Senhor, que nós nunca nos desviemos da tua palavra. Que toda vez que nós estivermos aqui, nesse microfone, com tantas pessoas que tu escolheste para que nos ouvissem, que nós sejamos fiéis a ti, meu Pai, fiéis ao que está escrito na tua palavra. Não permita que nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita. E abençoa cada um dos nossos ouvintes, que tudo que nós falamos aqui toque no coração deles e lhes dê vontade de pessoalmente te conhecer, te buscar, te encontrar, porque tu és a fonte da sabedoria. Quando estamos contigo e te obedecemos, nós não andamos por caminhos errados. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. E abençoa cada um desses nossos ouvintes, os que ligaram, os que não ligaram. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um deles. Amém. Amém. Graças a Deus. Paulo Nunes, mais ouvintes aí, Paulo? Sim, Valmir, aqui a irmã Maria Gomes, ali da Benjamin Constante, a vovozinha, né? Isso. Benção. Ela está com 90 e poucos anos, teve um AVC, a família disse que ela não ia sair dessa, ela saiu, está bem, e ela disse que a Voz do Calvário é o seu culto, todos os dias. Coisa boa é o que tu diz sempre, né? Que Ela ele não pede pode oração. ir num culto. A gente está verdade. levando culto. E ela a falou eles. aqui que justamente isso, que ela não tem condições de ir no culto. E ela E a pede Voz oração do Calvário pelo genro, chegando. né? O Giovanni. E a Voz do Calvário está entrando lá. Amém. A Wanda Tavares, Um abraço. a Rosane Justin. Rosane Justo, a prima. Deus Ofereceu um abençoe. hino pro o Valdemar Bittencourt Tá também. certo. O Sidmar também. Nós já Sidmar. atendemos o Sidmar. O hino que tu pediu, nós Tá não bom. tínhamos, rodamos um outro aí com o mesmo cantor, tá bom? E Oli Barcelos, falou em espanhol, é uma mensagem, não sei se ela é Deus espanhola ou abençoe. é... Sim. E a Ana Rocha, fechamos Ana aqui. Rocha. Muito Isso aí. bem. Ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, eficiência do Flávio na técnica de som, Paulo Nunes, a irmã Eliane Brum. Novo encontro amanhã nesse mesmo horário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Uma Amém, boa tarde para amém, você amém. e a sua família. Beijos no coração de vocês. Amém. Dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Transmitindo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro. A Voz do Calvário. A potente voz do Evangelho de Cristo, que pode transformar vidas. E 24 horas no www.avozdocalvario.com. Os passos de Jesus. Ninguém jamais andou como Jesus. Passo a passo ele se dirigia ao esquife em meio ao cortejo para trazer à vida aquele que já estava morto. Passo a passo a mulher que padecia de fluxo de sangue toca-o. O mal se foi e Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Passo a passo, em meio a uma tempestade, aproxima-se do barco andando sobre as águas e repreende o vento e a fúria da água. Passos que por onde passam tudo transforma. Agora esses pés feridos caminham sustentando um peso maior, o de uma cruz. Que passos são esses que por onde passam deixam uma marca do sangue? Pregam as mãos e os pés e levantam a cruz para que todos vejam. Não há passos. Ele rende seu espírito, consuma sua obra e morre. Mas no inferno ouvem-se passos fortes e vitoriosos. São passos que libertam. Jesus toma as chaves do inferno e da morte, e ao terceiro dia ressurge em vida. Agora são passos gloriosos, passos que caminham comigo, passos que caminham com você. Esses são os passos de Jesus. Você ouviu na Rádio Santa Mariense o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13h30 às 14h30 e nos domingos, do meio-dia às 14h. Uma boa tarde.
tarde.